Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste Soundbite, a grande sondagem do ICS para o Expresso e SIC. Notícias, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E que dá o PS na frente, com uma margem já bastante considerável em relação à AD. Neste caso é a AD que cai. Vamos conhecer os números. Segundo esta sondagem, se as eleições fossem hoje, o PS teria 31% das intenções de voto. A AD ficaria com 27%. Chega bem mais abaixo, com 20%. A CDU depois surge na frente dos pequeninos, com 5%, 3% para o LIVRE, 3% para a Iniciativa Liberal, 2% para o PAN e 2% para o Bloco de Esquerda. Abaixo do Chega são todos partidos com variações relativamente curtinhas. A grande variação aqui é a perda de intenções de voto da AD e do Chega. Ana, o PS parece que... Bem, e vamos lembrar que esta sondagem foi feita antes daquilo que aconteceu ontem, das buscas à sede do Partido Socialista e alguns militantes socialistas, assessores, e uma mega operação, como a Polícia Judiciária chamou. O PS de José Luís Carneiro parece estar aqui a consolidar uma tendência, não tanto a crescer, mas como a AD e o Chega até estão a retrair, o PS tem sido ali a alternativa, não é? Sim, mas o PS de facto não sobe. Isso é o que tu dizes, é um bocado verdade. É assim, o PS pode vir a ser uma alternativa se conseguir captar os desiludidos da AD e do Chega. Porque é interessante que o PS de facto não mexe e as pessoas que não vão votar, já não apoiam a AD nem o Chega, vão para os indecisos. Portanto, há ali agora uma margem de indecisos que cabe às outras forças políticas conseguirem captar. Os próprios analistas desta sondagem, que é do Expresso e da SIC, consideram que a diferença com os votos distribuídos entre o PS e a AD, que depois é 27-31, que não é muito significativa. Mas dá-nos a tendência. Dá-nos a tendência, que a tendência é que o governo claramente está em quebra. Luís Montenegro tem uma votação negativa. E nestas coisas a tendência conta muito, Ana, até mesmo para criar a percepção no eleitorado de que um partido está em queda e outro está a subir. Totalmente. A tendência conta muito e de facto isto é uma excelente notícia para o PS, que já há muito tempo não estava à frente da AD desta forma, e tendo em conta que o PS nas eleições do ano passado chegou àquele ponto dos 22,tal%, agora conseguir ter 31% com os votos, com os indecisos distribuídos, como é evidente, as sondagens têm o voto direto ou dos indecisos distribuídos. Com os indecisos distribuídos, o PS atinge os 31%, o que é uma excelente notícia. Mas também há aqui outra notícia que é boa para o PSD. Por muito que esta sondagem não seja agradável para Luís Montenegro e para a AD, há aqui uma tendência, uma coisa muito interessante, é que a descida do Chega é brutal em relação à AD. Portanto, o Chega desce muito, portanto a AD, apesar de estar em quebra, está muito à frente do Chega, ou seja, aquela ideia de que o Chega podia vir a substituir o PSD, nesta sondagem não desaparece, nesta sondagem torna-se impossível. Ou seja, parece que André Ventura não conseguiu capitalizar 0 das presidenciais. Lembra-se quando nós dizíamos, escrevíamos, de que se André As Ventura pessoas iam perder o medo, não é? De votar no iam Chega. perder o medo, que se André Ventura conseguisse ultrapassar o resultado da AD, queria se tornar o líder da direita, nhonhonhó, perdais ao ninho. A verdade é que André Ventura, nesta sondagem, percebe-se que não capitalizou nada com as presidenciais, não valeram nada. Antes, pelo contrário, as pessoas habituaram-se, muitas pessoas da direita, a votarem em António José Seguro, o que a prazo pode ser favorável para o PS. E, curiosamente, aquilo foi uma ida às urnas de Ventura absolutamente inútil aos olhos desta sondagem. Depois não sabemos o que é que as outras sondagens virão, e lá está. Isto é uma fotografia deste momento, e não sabemos. Ontem não estavas aqui no Soundbite, esteve a Helena Pereira. Pergunto-te se esta mega operação da Polícia Judiciária de alguma maneira pode influenciar a votação no PS, a intenção de voto no PS no futuro. Ou, por outro lado, José Luís Carneiro mostrou muito bem, fez esta distinção de que isto não tem diretamente a ver com o partido e, portanto, o PS, de certa maneira, pode estar aqui um bocadinho mais a salvo. Bem, isto é obviamente que uma operação desta é sempre negativo ao PS. Não há hipótese de não ser negativo.
é uma mega operação, como tu disseste, em que 400 inspectores entram na sede de um partido. Isto quer dizer, não há volta a dar, isto não pode nunca ser uma coisa neutra para o PS, é sempre negativa. Se vai refletir nas sondagens ou não, eu desconheço, até porque ainda se desconhecem os contornos da operação, os contornos das suspeitas, das acusações, sabemos algumas coisas, mas ainda não sabemos, há um comunicado, obviamente, mas ainda não sabemos exatamente tudo o que está em causa sobre este processo. Obviamente não me parece que o José Luís Carneiro tenha qualquer ligação ou saia minimamente. Agora, obviamente que isto é o partido, e ele representa o partido neste momento. Eu não sei mesmo avaliar hum, qual é o risco desta investigação para o Partido Socialista. Não sei, o José Luís Carneiro apressou-se a tentar afastar o mais possível da, da operação, dizendo que era referindo-se a Duarte Moral como um trabalhador, tentou afastar-se, mas sinceramente não tenho qualquer. Aliás, ouve lá, se o povo viu a Spinum Viva, que me parece uma situação mil vezes mais complexa, e reelegeu Luís Montenegro, não sei, não faço ideia. Não tenho estudos para poder avaliar Uhum. se isto vai ter ou não influência nas futuras sondagens do PS ou no futuro anseio do PS para regressar ao poder. Agora, isto parece é que o PS precisa mesmo de muito tempo para regressar ao poder. Muito tempo. Porque se o PSD perde e se o Chega perde e eles não encontram alternativa, os eleitores que querem ou gostavam no passado do Chega e do PSD, perdão, da AD, não encontram neste momento alternativa. E é isso que nós vemos. Portanto, o PS precisa de muito tempo ainda para poder captar e poder sonhar ser alternativa. A própria esquerda, há umas subidazinhas no PC, uma coisa, mas não são muito significativas. E esses tipos também é uma coisa engraçada, que é a iniciativa liberal parece que foi à vida, vai começar a desaparecer. Deixa-me pegar por aí, porque estamos sempre a olhar agora, obviamente, para estes três principais partidos, mas quando olhamos para baixo, vemos um total. Bem, a iniciativa liberal praticamente desaparece, o LIVRE também não descola, o PC ainda se vai aguentando, o Bloco de Esquerda não se mexe, e são partidos que se tornaram totalmente residuais e que não estão muito preocupados em alterar esta condição, parece-me, não é? Ou seja, não me surpreende a sondagem, mas o que me surpreende é o imobilismo destes partidos nesta fase. Há um grande imobilismo, de facto. Sente-se isso sente-se no LIVRE, sente-se no Bloco de Esquerda, sente-se que há o LIVRE. Até na IEL. Bem, a IEL, eu acho que a IEL esquece. A IEL foi uma grande esperança para imensas pessoas de direita e a IEL parece estar reduzida a um partido residual neste momento. Não me parece que Mariana Leitão seja uma líder com carisma suficiente para levar a IEL para a frente, e recordo uma frase, porque atendendo às presidenciais nós vimos o sucesso de Coutinho Figueiredo, e recordo uma frase que Coutinho Figueiredo disse num desses milhões de inquéritos que fizeram nas presidenciais, entrevistas, podcasts, e eu fixei uma frase em que ele disse que se tivesse que rever alguma coisa do passado, revisitaria, acho que a expressão é esta, é horrorosa, mas é esta, que revisitaria a sua saída da liderança da Iniciativa Liberal. Eu acho que com estes números não me espantava que se Coutinho de Figueiredo ainda gosta da Iniciativa Liberal, que ponderasse regressar. Ele criou aquele movimento que ninguém sabe o que é, ou que pelo menos parece estar parado. E que está parado, sim, sim. Mas eu acho que neste momento, em termos de opinião pública, e tendo em conta o resultado que teve nas presidenciais, que foi muito bom, a única forma da Iniciativa Liberal recuperar aquela iniciativa e capacidade eleitoral que teve no princípio é o regresso de Coutinho Figueiredo, que de facto, gostos ou não dele, eu não estou aqui a falar de gostos nem de gostos políticos, mas estou a falar do impacto público, é que há muita gente que gosta de Coutinho Figueiredo e viu-se no resultado eleitoral que ele teve, não é? Portanto, naquela altura pensou-se, Coutinho Figueiredo quer fazer um novo partido, Coutinho Figueiredo quer ser candidato novamente daqui a 5 anos, pensou-se o que é que Coutinho Figueiredo queria. Mas algumas pessoas acharam que Coutinho Figueiredo a única coisa que poderia almejar era de facto voltar a ser líder da Iniciativa Liberal. E ele nessa entrevista, que peço desculpa, não me lembro onde foi,
nessa entrevista, quando disse essa frase, que revisitaria o momento da saída, mostra que se calhar a sua saída tomou uma decisão precoce, tomou uma decisão sem ponderar muito, porque depois viu-se que Rui Rocha não teve a liderança de Rui Rocha foi muito frágil, Mariana Leitão está-se a comprovar que é muito frágil, portanto, acho que se calhar mais dia menos dia vamos assistir ao regresso de Coutinho Figueiredo à liderança da Iniciativa Liberal. Apesar dos assuntos pendentes com Coutinho de Figueiredo, aqueles que ficaram da campanha eleitoral, das presidenciais também, e que ficaram por resolver. Entretanto, não houve novidades nesses assuntos, é um facto, é evidente que esses assuntos são de uma gravidade enorme, mas a verdade é que Coutinho Figueiredo não tem nenhum processo aberto, que se saiba. Bem, mas também não sabemos. Não sei, estou apenas acho que o resultado eleitoral dele foi, apesar dessas suspeitas e da gravidade dessas suspeitas, acho que o resultado eleitoral dele foi um ativo político. Vamos ver. Nós sabemos que também a nossa sociedade não é muito, como é que eu ia explicar, não é muito sensível a determinados problemas, nomeadamente, quer dizer, o assédio sexual de Boaventura Sousa Santos levou à sua demissão da Faculdade de Coimbra, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra. É um facto. Mas depois acabou por se provar em tribunal, ou pelo menos o tribunal disse que não havia nada, não é? Portanto, o caso foi arquivado. Isto está, sim. Depois há outros casos, não me lembro qual é que era a Câmara Socialista, mas o candidato que sai do PS e que se candidata sozinho. Isso é Vizela, isso é uma Vizela. Coisa escandalosa. Exatamente. Isso aí os cidadãos de Vizela desvalorizaram totalmente as acusações de violência doméstica sobre Vítor Hugo Salgado. Isso aí por acaso, Vizela é um verdadeiro laboratório do que este país é. Que Vizela, o PS, a direção do PS, na altura Pedro Nuno Santos, mas depois José Luís Carneiro fez o mesmo, ou pelo menos quando se tornou líder, reafirmou a decisão de Pedro Nuno Santos, retirou a confiança política a Vítor Hugo Salgado, porque havia uma queixa da mulher, havia provas clínicas, e no entanto todo o PS de Vizela, Vítor Hugo Salgado candidatou-se como independente, todo o PS de Vizela foi nas listas também como independentes, e Vítor Hugo Salgado foi eleito com uma votação esmagadora. E, obviamente, que a Vizela, entre marido e mulher não se mete a colher, foi o que vingou, na verdade. Aliás, Vítor Hugo Salgado nunca negou as acusações, disse sempre que eram assuntos privados. Isto é um retrato deste país. É o país que temos, Ana, como se costuma dizer. Um beijinho, até segunda-feira. Um beijinho, até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.